Bom dia, gente! Vamos lá recomeçar o nosso conteúdo, né? A nossa aula sobre regência. Antes eu quero fazer algumas observações. A primeira delas é externar aqui toda a minha chateação com a última aula. Havia apenas 14 alunos. Estou muito feliz com os 14 que lá estavam, mas, né, eu, professora Rosiane e Simone, ficamos ali no chat. Algumas aluninhas entraram, né, trocaram ideia com a gente, mas eu preciso que vocês participem, gente. O que está acontecendo? Será que eu vou ter que pegar o número de vocês, ligar? Pelo amor de Deus, ou mandar uma mensagem pelo zap? Vamos participar das aulas. Tá sabendo do conteúdo? Show de bola, tá? Assiste aí, dá um like, dá um like. Brincadeira. Olha só, gente, nós na aula passada, eu quero falar com vocês uma coisa. A professora Simone, ela vai gravar uma aula, talvez esta semana, talvez na próxima, sobre a obra Úrsula, que vocês já devem ter terminado de ler. Pelo amor de Deus, coloca aí no chat. Quem já leu Úrsula, né? Vai ao chat e só fala lá quem leu, quem não leu. Então, ela vai dar essa aula top, direcionada. E semana que vem, nós teremos 2 aulas para finalizarmos esse assunto, e eu posso ficar com essas aulas para finalizar esse assunto de regência e crase, e a última aula da semana será a aula de revisão para a nossa prova. A A4 será no dia 8, do sábado, né? Então, olha só, vocês têm essa prova do dia 8 e a A5, que é a primeira prova do terceiro trimestre, também vai cobrar esse assunto, tá? Esse assunto vai aparecer na A4, na A3 e na A4. Deleta a 5. A 5 é a do itinerário, a segunda do trimestre que vem. Então, é a A3 e a A4. Ok? Beleza. Então, olha só. Na aula passada, nós já falamos de alguns verbos, né? Nós falamos da regência especial do verbo assistir. Falamos dos verbos perdoar e pagar. Falamos do verbo implicar. Do verbo informar, né? Que é um verbo importantíssimo. Então, hoje nós já vamos, e também falamos do obedecer e desobedecer, né, que está inclusive aqui com o pronome oblíquo, e do verbo convidar, porque a gente estava falando aqui dessa questão do emprego do oblíquo. Então, o que vocês precisam entender? Quando eu penso em predicação verbal, eu penso na classificação que esse verbo tem do ponto de vista sintático. Se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo transitivo ou intransitivo, né? Os verbos transitivos são os verbos responsáveis pela regência. Então, o que vai acontecer? Um verbo como o verbo convidar, ele é transitivo direto. Quem convida, convida alguém. Então, o seu complemento é um objeto direto. Jamais poderia colocar o lhe, ok? Se eu substituir esse complemento verbal por um pronome oblíquo, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse pronome oblíquo, né? E substituir e usar o que tem a função de objeto direto. O, a, os, as, lo, lá, los, las, quando for diante de R, S ou Z. Então, esse emprego, ele também está relacionado à regência, tá? Então, o que acontece aí? Dando essa continuidade a essa nossa matéria, nós temos o seguinte. Pensar na crase é muito importante. Por quê? Porque quando eu penso em regência, eu penso em termos que pedem complemento. E esses complementos, eles podem vir introduzidos por preposição a. E quando eu tenho essa preposição a, que é exigida pelo o termo regente, seja um verbo ou nome, eu tenho uma probabilidade de ter a crase, a ocorrência da crase. Então, o acento grave vai aparecer. Para isso, eu preciso primeiro saber a regência que verbos pedem esse a. E nós temos engraçado que na nossa língua nós temos uma tendência a usar esse a, viu? A trabalhar com esse a em lugares que ele nem cabe, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então, olha aí mais um verbinho para sua lista. Você tem aí o verbo visar. O verbo visar, ele tem múltiplas regências. Por quê? Porque ele pode ter sentidos diferentes. E quando o sentido muda, a regência também muda. Então, veja o seguinte. Quando eu penso visar, ele pode ter 3 sentidos. Então, desses 3 sentidos, 2, ele é transitivo direto. E 1, ele é transitivo indireto. Então, visar pode ter no sentido de você mirar um alvo, concretamente falando, ou no sentido de rubricar, de você assinar alguma coisa, né? Dar o visto, visar. Ele é transitivo direto. Então, não pede preposição.
Se ele estiver no sentido de ter por objetivo, de almejar, de desejar, aí ele é transitivo indireto e pede a preposição a. É onde mora o perigo, porque vocês tendem a apagar essa preposição. E se o complemento vier com um determinante a, um artigo definido, vocês também querem deixar de usar o acento grave. Então, cuidado com isso aí. Olha só, por que no exemplo 1, esse professor visa uma posição de destaque, não ocorre o acento indicativo de crase? Simples, porque aí o a é apenas uma preposição. Isso é matéria de prova. Eu vou exigir de vocês esse conhecimento. Vocês têm que ter a capacidade de reconhecer um a preposição, tá? E o a, que é uma fusão entre uma preposição e um artigo. Aquele que vem com um indicativo de crase, por exemplo. Então, observe que aí não tem por quê, porque o uma, ele já está ocupando esse lugar. Diante desse uma, desse artigo definido uma, o a não vai ter acento grave, porque ele é apenas uma preposição. Olha só o segundo caso. Mesmo sentido. Sentido de ter por objetivo. Aí o que acontece? Nesse caso aí, ele tem um complemento que tem um núcleo feminino singular. Ou seja, ele vem determinado pelo artigo a. Então, esse professor visa a alguma coisa, a proteção dos animais, outro a. Juntam os dois as, há uma fusão e o acento indicativo da crase. Ok? Beleza. Então, vamos continuar a nossa vida. Quando eu falo de predicação verbal, acho até que eu botei uma aulinha lá de revisão. Depois vocês vejam se está funcionando direitinho. Essa predicação, eu estou só falando, revisando com vocês o que é um verbo transitivo direto, indireto, direto e indireto, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, só para vocês terem essa noção, né, que antecede o estudo da regência. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, nós temos alguns verbos, nós vimos, né, pagar e perdoar, que são transitivos diretos, pedem um objeto direto, quando se trata de coisa. O objeto é a coisa e não a pessoa. A pessoa é o objeto indireto desses dois verbos. Então, é uma particularidade. Vejam que não tem nada a ver com sentido, né? Mas olha só o verbo lembrar. Importantíssimo. Olha, lembrar e esquecer. São dois verbos cuja regência é muito próxima. Digamos igual. Você diz o seguinte: os verbos lembrar e esquecer, eles podem ser empregados com ou sem um pronome junto. Mas o que é que a gente faz na língua falada? A gente diz assim: olha, eu esqueci do seu aniversário. Esqueci do. Quando você usou esqueci, você já mostrou que ele é transitivo direto. Então, esse do não cabe. Eu esqueci o seu aniversário. Eu esqueci o seu aniversário. Ah, professora, mas eu não posso usar do seu aniversário? Pode. Se você usar um pronome oblíquo com o verbo. Esqueci-me do seu aniversário. Ou, eu me esqueci do seu aniversário. Tem gente que acha que é exagero usar os dois. Pois é, mas o problema é que um não se separa do outro. O pronome oblíquo não se separa da preposição de. Toda vez que o verbo for pronominal, ele vai ser transitivo indireto aí. Os verbos pronominais ou são transitivos indiretos ou são intransitivos. No caso de lembrar e esquecer, eles vão se comportar aí como transitivos indiretos. Vejam que lembra-te, o T está junto do verbo. De que a vida é breve. Então, vejam, tem duas orações. Uma é o objeto indireto da outra. E a primeira, ela está com o pronome. Professor, então, conjuga aí para mim. Conjuga para mim esse verbo aí. É o verbo que é lembrar, lembrar-se. O verbo pode ser lembrar ou lembrar-se. Esquecer ou esquecer-se. Sem alterar sentido, tá? Então, eu vou dizer, eu lembro, tu lembras, ele lembra, nós lembramos. Ou eu digo, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos. Todos com pronome. Toda vez que eu conjugar esses verbos com pronome, a preposição tem que vir no seu complemento. Porque eles serão transitivos indiretos. Tudo bem? Ok. Olha só, verbo preferir. Importantíssimo. O verbo preferir, ele pode ser só transitivo direto. Ah, eu prefiro... Ah, e o que você prefere? Isso ou aquilo? Ah, eu prefiro isso. Prefiro chocolate. Aí ele é transitivo direto. Mas ele pode dizer os dois extremos.
Ele prefere uma coisa à outra. O que a gente faz no cotidiano? Eu prefiro muito mais ou 1000 vezes mais isso do que aquilo. Nada de hipérbole aí dentro dessa estrutura normativa, tá? Nada de exagero. Quem prefere, prefere. Já está em posição superior, tá? E sempre o elemento, o objeto indireto do verbo preferir, ele é regido pela preposição a. Não existe o do que, não existe o que, é o a. Coloquialmente, nós usamos o do que, mas de maneira formal, na hora que você vai usar a modalidade escrita formal, você vai empregar a preposição a. Professora, pelo amor de Deus, eu não vou dizer isso. Não vou dizer isso. Prefiro matemática à língua portuguesa. Não diga isso, tá? Prefiro a língua portuguesa à matemática. Pelo amor de Deus, né? Mas olha só, eu coloquei aí esse exemplo, o prisioneiro preferiu a morte à escravidão, porque você tem a morte como objeto direto. Esse a do a morte é um artigo definido, bonitinho, tá? Vem definindo a morte, tá? E na hora que eu vou colocar o objeto indireto, a escravidão, perdão, a escravidão, nesse momento, o acento grave apareceu. Por que esse acento apareceu? Responde aí no chat. Eu preciso aprender a botar a musiquinha na aula. Eu não sei entrar com a musiquinha. Eu preciso aprender. Mas olha aí por que esse A. Já escreveram? Por que aí tem o acento grave? Quem pediu o quê? Então, partindo do pressuposto que vocês tentaram responder, aposto que a professora Simone tentou responder, que ela sempre gosta de participar da minha aula. Simone linda. Então, olha só. O prisioneiro preferiu o quê? A morte. A quê? Esse a escravidão é o objeto indireto de preferir. Ele vem com o a exigido pelo preferir, a preposição, mais o a que determina o substantivo feminino escravidão. Na fusão dos dois, eu tenho o a com o acento grave. Ok? Muito bem. Estamos indo bem, né? Olha aqui, o verbo obedecer novamente. Viram aqui? Obedeciam... todos obedeciam aos mais velhos, né? Não é obedeciam os mais velhos, mas a gente usa coloquialmente obedeciam os, desobedeciam os. A gente apaga essa preposição. Então, muito cuidado em prova, na hora de escrever. E quando você vier a trabalhar. Gente, vocês vão se colocar no ambiente de trabalho. A gente usa muito, é uma construção coloquial. Eu estou conversando aqui com vocês. Não é porque é uma aula de língua portuguesa que eu vou ficar falando aqui, né, de maneira erudita, que não consigo nem atingir o conhecimento de vocês. Não é assim. Não é assim. Nós estamos numa aula, é uma exposição, sim, mas eu preciso mostrar para vocês os diferentes níveis de linguagem. Agora, quando eu apresento as regras da gramática normativa, eu estou pensando em quê? Em ambientes formais. Eu estou pensando no ambiente de trabalho, eu estou pensando numa avaliação escrita, formal, né? Um documento que você no trabalho venha a escrever. Então veja que a gente precisa entender esses diferentes mundos, né? Porque são diferentes mundos, concordam? Enfim. Então, aí o obedecer a gente já havia falado, que é a mesma coisa do desobedecer, beleza? Namorar, olha só. Namorar é um verbo transitivo direto, né? Não sei se vocês foram alunos dos professores lá do 9º ano, eles falavam sobre isso, né? Então, o que acontece? O verbo namorar, ele não pede a preposição com. Por quê? Tem gente até que brinca e diz assim, olha, namorar com fulano quer dizer que você namora na companhia do fulano. Não é com ele que você está, na verdade, não. Ele não é o seu namorado. Então, vejam que no falar, na língua falada, a gente já cristalizou isso aí. Ninguém diz que alguém namora alguém. Todo mundo diz que alguém namora com alguém. Só que, para a gramática normativa, esse com não existe. Olha só, entrou mais um verbo. Aliás, nessa aqui a gente teve os verbos lembrar e esquecer. Ó, lembrar e esquecer.
preferir namorar, porque o obedecer a gente já tinha falado. A lista está aumentando, baby. Olha aí, a regência nominal. Voltando, só pra gente relembrar. Vocês têm... Gente, esses verbos que eu estou falando, aparece um, aparece outro, eles vão aparecer de maneira irregular. Mas eles estão na página 513 da parte 3 da gramática, tá? Ah, professora, eu posso encontrar em outras gramáticas? Pode. Mas você sabe que você precisa dar um jeito de ter essa gramática aqui, né? Para você acompanhar. E vamos torcer para que a vacina chegue até os professores, para a gente voltar para o presencial, né? Um número maior de professores e as aulas poderem ser, né, todas presenciais, vai dar tudo certo. Então, olhem bem, eu vou falar de regência nominal, né? Eu falei na aula passada, vou continuar falando. E aí, nós temos lá na página, olha, nas páginas 510 e 511, duas listas, tá? De regência nominal. Eu vou disponibilizar outras, tá? Para vocês, porque... Quanto mais melhor. Se você tem em casa outra gramática, às vezes tem um irmão, tem uma gramática diferente, dá uma olhada também. Gente, só de olhar, olha só, são listas, certo? Só que o que acontece? Vocês usam isso no dia a dia, quer ver? A gente tem aqui, por exemplo, olha aqui, ó, benéfico. Benéfico é um adjetivo benéfico. Ah, isso é benéfico. É benéfico a quê? Ou para quê? Então, aqui na gramática, inclusive, ele põe só o a, mas o para também é aceito. Então, a gente tem aí essas possibilidades do dia a dia. Agora, o que é dito regência nominal? Quando você tem, na verdade, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio que pede complemento. Olha, isso não vai acontecer, tá, com adjunto antinominal. Isso acontece com o complemento nominal, tá? Beleza. Olha só. Tenha amor a seus livros. Você pode ter amor a, você pode ter amor por. Olha só, vocês têm lá na gramática de vocês, por exemplo, vocês têm... Olha, o amor não apareceu aí, né? Vocês têm acessível e tal. Cadê? O amor, admiração, aversão. Não apareceu o amor. Mas quem tem amor a Deus. Ou amor por Deus. Então, você tem aí essas duas possibilidades, né? Então, o amor aí, ele é um substantivo que pede o complemento. E a seus livros é o complemento desse amor, tá? E vem regido pela preposição a. E por que não tem crase aí? Responde. Por que não aparece crase em tenha amor a seus livros? Por quê? Responde no chat. Se não tem crase, o que é esse a? Qual é a classe gramatical desse a? Responde. Ai, eu tô sentindo muita falta de estar com vocês. Ai, como é ruim. Responderam? Então, aí, o que a gente tem? A gente tem o a preposição, tá? E, em seguida, você tem um termo que está no masculino, né? Então, não tem por que ocorrer o acento grave, beleza? Olha aí, ele sempre é afável com todos, ou para com todos, tá certo? Então, ele não é afável de todos, ou ele não é afável por todos. Vocês estão percebendo? Então, a regência nominal nada mais é do que um termo, que vai ser um substantivo, adjetivo ou nome, que vem complementado por outro termo, sempre preposicionado. Sempre preposicionado. O termo que complementa um termo regente nome vai vir sempre preposicionado. E o verbo? Não, porque o verbo pode ser transitivo direto. Então, vejam que isso já é algo que vai diferir, tá? Muito cuidado com isso aí. Olha aí, o primeiro exemplo, amor, é um adjetivo, o segundo exemplo, um substantivo abstrato, um segundo exemplo, né, afável, é um adjetivo, e o terceiro, paralelamente, olha, nossa vida anda paralelamente ao nosso humor, né, paralelamente a. Então, veja que aí você tem o a, que se combinou com o o. Quando eu falo em preposição, eu estou pensando em preposição, em contração dessa preposição com outras palavras e em combinação dessa preposição com outras palavras, tudo bem? Quem não lembra esse assunto, quem não lembra esse assunto, lembrar aí é transitivo direto.
Ou quem não se lembra desse assunto, as duas formas são corretas, né? Por favor, corre lá, preposição, combinação. É porque eu não estou aqui com as partes da gramática, senão eu estaria dizendo para vocês. Parte 1, página tal. Vou colocar isso no chat então, tá? Quando eu estiver falando aí da preposição, qual é a página que vocês vão à gramática para estudar a preposição. Mas, gente, hoje tem tanta coisa legal na internet. Tem coisa ruim? Tem. Mas tem muita coisa legal que vocês podem estudar e revisar de uma maneira rápida, prática e com pessoas, né? Que aí não é, na verdade, aquela coisa de obrigatoriedade. Bom, vamos continuar na nossa luta. Vamos fazer um exercício? Ok. Eu vou mostrar para vocês as frases e vocês vão... Tempo para que vocês tentem fazer aí. Onde está o problema? Letra A. Sua calvície lhe incomoda? Qual o problema dessa frase? Letra B. Começa a campanha de segundo turno desobedecendo a legislação. Letra C. A testemunha que assistiu o interrogatório é irmã do acusado. Letra D. Vão escrevendo aí. Letra D. O pagamento após o prazo de vencimento implica na multa de mora de 10% sobre o débito. Ai, que frase enorme. Letra E. Esqueceram de mim. A famosa tradução do filme clássico do Macaulay Culkin, né? Ai, adorei. Assisti a todos, né? Esses últimos tempos eu andei assistindo com meu filho de 11 anos. Ele achou o máximo, né? O filme lá dos velhos tempos. E aí, responderam? Então, vamos ver? O que há de problema na letra A? Por isso, o conhecimento do pronome oblíquo. Você tem o incomodar. Qual é a transitividade do verbo incomodar? Predicação dele. Quem incomoda, incomoda alguém. Então, o problema é o lhe. Eu não uso o lhe aí porque o lhe seria o objeto indireto. E o verbo é transitivo direto. Eu não escrevi do lado, mas aí sua calvície o incomoda ou a incomoda, né? Ou os incomoda, as incomoda, porque sua calvície incomoda você, incomoda vocês. Então vejam que o lhe aí foi colocado de maneira, né, contrariando a norma culta. Segunda, essa aí foi fácil, né? Eu tô falando o tempo todo de obedecer e desobedecer a. O que é que faltou aí? Um acento grave. Então, o problema aí foi a questão da crase. Ocorre crase aí. Porque o desobedecer é transitivo, indireto, pede a preposição a. E legislação é feminino, pede o artigo a. Juntou todo mundo, ocorre o fenômeno da crase. Próxima, assistir. Assistir ao interrogatório, porque ela viu o interrogatório, ela não ajudou, não colaborou, né, na verdade. Aí você pode até colocar aí um questionamento, né, dependendo. E a próxima aí a gente tem o implicar, não implica em. Lembram-se de que eu falei, lembram-se de quê, tá vendo? Lembram-se de que eu falei que quando eu tenho o verbo implicar, a nossa tendência a colocar o em, esse na aí é a contração do em mais a. É uma contração formada por preposição, preposição é. Então, vejam que aí, na verdade, implica multa de mora. Implica multa e não implica na multa. Show de bola, né? E o esqueceram de mim? Olha só, eu tenho duas formas de dizer aqui, ó. Duas. Eu posso dizer esqueceram-me, eu não posso dizer esqueceram-me, né? O mim aí não fica sozinho. O mim, ele vem acompanhado de uma preposição, ó, para mim, de mim, né? Então, o que acontece? Você pode dizer esqueceram-me. Pronto. Porque você não vai dizer esqueceram eu, né? Não é esqueceram eu. Porque o pronome pessoal do caso reto, ele na verdade, cede o lugar para o oblíquo, né? Para ser complemento. Então, posso dizer esqueceram-me, como eu posso dizer? Esqueceram-se de mim. Eu tenho duas formas de organizar de maneira correta essa frase. Tudo bem? Beleza. Espero que não tenham dúvidas, senão põe aí no chat. Vamos lá fazer mais um exercício? Assinale a alternativa em que há erro de regência verbal.
Vejam aí. Qual delas? Tempo. Bora. Então, olha só. Manifestações de protesto procederam à posse do governador. Assistiram à missa campal mais de 100 pessoas. Certo? Informo-lhe que seu bilhete foi premiado. Sempre obedeça ao mestre sem questionar. Ai, eu gostei tanto dessa frase. Última. Neide inclinou-se e aspirou fundo o perfume. Opa, apareceu mais um verbo aí novo. Anota. O aspirar tá na página 513. Página 513, verbo aspirar. Anota lá. Então, olha só. Você tem o seguinte. Manifestações de protesto procederam à posse do governador. Tá correta essa frase? O que vocês responderam aí? A resposta correta é a letra B, porque há um erro na letra B. Então, olha só. A letra A tá correta. O verbo proceder, né? Algo procedeu. Procedeu a... Olha, manifestações de protesto vieram logo após... Quer dizer, procederam, tá? Vieram logo após a posse do governador. Então, é proceder a, posse é substantivo feminino, perde o artigo a, fusão, acento grave. A mesma coisa deveria ter acontecido aí na letra B. O assistir está no sentido de ver. As pessoas assistiram, viram a missa, né? Então, aí, assistir a, perde a preposição a. Missa, substantivo feminino. Então, o que vai acontecer? Tem que ter o acento grave. Letra C. Olha, importantíssima, anota. Verbo informar. O que a gente tem aí? O verbo informar foi aquele que a gente viu na aula passada, que ele pode trocar de lugar os seus complementos. Ele pode pegar o que é objeto direto, colocar no lugar do indireto e vice-versa. Então, preste atenção. Outros verbos também fazem isso, tá? Informar, comunicar, avisar, cientificar. São verbos que são, vamos dizer assim, quase sinônimos, né, do informar. Então, veja. Informei-lhe que seu bilhete foi premiado. Que seu bilhete foi premiado é uma oração subordinada do informei-lhe. Ou informo-lhe. O informo-lhe, na verdade, o verbo é transitivo direto e indireto. Quem é o objeto direto? A oração. Que seu bilhete foi premiado. Quem é o objeto indireto? O lhe. Então, tem um direto e um indireto. Quer ver como é que eu torno isso aí errado? Se eu disser, informei-lhe de que seu bilhete. Porque se eu fizer isso, eu vou ter dois objetos indiretos. Entenderam? Eu não posso ter dois indiretos nem dois diretos. É um de cada, tá? Então, cuidado com isso aí. A letra D é o verbo obedecer. A gente já viu que a transitiva indireto pede a preposição a sempre. E a última, o aspirar. Estão vendo lá na página 513? O primeiro verbo lá do topo. O verbo aspirar, ele pode ter dois sentidos. Sentido de você cheirar, né? Sorver, inspirar algo. E no sentido de desejar, o mesmo do visar. Olha como eles têm a mesma regência. Então, no sentido de almejar, ter por objetivo, querer, eles são transitivos, indiretos e pedem a preposição a. Vocês estão vendo por que a gente estuda a crase na hora da regência? Porque muitos verbos e muitos nomes pedem termos regidos pela preposição a. Entenderam? É por conta disso. Essa aula tá cansativa? 30 minutos, né? Ai, gente, o que eu faço pra essa aula ficar animada? Pra vocês acordarem. Né? Quem tá assistindo embaixo do edredom, sai daí, cara. Pelo amor de Deus. Olha aí, mais um exercício. Então, olha só. Aí também eu vou falar, eu não coloquei um slide com a resposta exatamente. Aí eu quero já abrir a mente de vocês para o trabalho com o pronome relativo. O pronome relativo é aquele que introduz a oração subordinada adjetiva. Então, ele vem no período composto. Olha só, vocês confundem muito esse emprego. Inclusive, quando ele se transforma em o qual. Nossa, vocês trocam muito. E quando vocês querem preposicioná-lo, aí o negócio desenrola de um jeito. Vejam, é uma questão da EPICAR.
Ele diz que só não seria regido de preposição em uma das alternativas. Então, só não seria regido de preposição. Significa que todas as outras, o pronome que é regido por preposição. Então, vamos lá. Quem responde essa aí? Tempo. Qual é a resposta? Em qual das alternativas o que não vem com preposição antes dele? E aí, tô morrendo de calor. Morrendo de calor. E aí? Letra A? Será? Letra C. Vamos entender por que as outras não são e por que a C é. Então, olha só. Na letra A, você tem o verbo aspirar. Vamos lá. O cargo, aspiro, depende de concurso. O cargo, eu aspiro o cargo ou eu aspiro ao cargo? Aspirar no sentido de desejar, né? De almejar. Então, eu aspiro ao cargo. Só que é o que você vai botar aí no lugar. Então, o cargo que aspiro, o cargo a que aspiro. Esse a que antecede o que é uma preposição exigida pelo aspirar. Beleza? Letra B. Eis a razão, não compareci. Você não compareceu por quê? Você não compareceu por que razão? Eis a razão, porque não compareci. Porque separado. A razão pela qual não compareci. Cara, a gente tem que estudar isso aí com vocês. Porque vocês têm que empregar corretamente esses pronomes relativos. Rui é o orador que mais admiro. Eu admiro alguém. Gente, eu não admiro a alguém. Não tem essa preposição. O verbo é transitivo direto. Então, Rui é o orador que mais admiro. Ok? Letra D. O jovem te referiste foi reprovado. O jovem que te referiste, a que te referiste. Quem se refere, refere-se a alguém, ao jovem. Aí é o verbo referir-se. Anota. Esse verbo cai muito em prova, tá? Então, mais um verbo. A gente anotou o aspirar. Comparecer e admirar é muito tranquilo, mas assim, são tranquilos. Agora, referir-se, sempre com a preposição a. Ali está o abrigo de que necessitamos. Não é o abrigo que necessitamos. Lembrem-se de que esse que ele é complemento do verbo necessitar. Não é um elemento que concorda com o outro que vem antes. Ele substitui o abrigo que vem antes, mas ele tem uma concordância, uma dependência de um termo que está dentro da oração em que ele se encontra. Beleza? Esse assunto, eu concordo com vocês que é um assunto difícil, tá? A gente tem que ter cuidado mesmo com ele. Então, a gente vai trabalhar isso em cima de exercícios, tá? Olha aí esse exercício. Esse exercício está na página 536, 537 da gramática de vocês, tá? Que é a parte 3, que eu já mostrei aqui hoje. E aí, o que a gente tem? Olhem bem. A gente tem uma tirinha em que o emprego do acento grave altera o sentido da mensagem. Sabia? Então, isso é muito complicado. Ele vai mudar, ele vai alterar sintático e semanticamente. É uma alteração sintático-semântica, tá? Então, o que acontece? Ele vai alterar sintática e semanticamente. A espera do rato e a outra, a espera do rato. Vocês perceberam que no primeiro quadrinho aparecem são dois cachorros? Não, é um gato e um cachorro. Aparecem, né, os dois animais que estão procurando, esperando o rato. E aí, o à espera do rato está com acento grave. Por quê? Porque aí você tem uma locução prepositiva. Olha só, à espera de, ok? A locução prepositiva à espera de, ela é sempre com acento grave. Não é porque ninguém vem antes, não é porque quem vem depois, é uma locução prepositiva. Então, locuções prepositivas e locuções conjuntivas e locuções adverbiais formadas por substantivos femininos, logicamente antecedidos pela preposição a crase vai ocorrer. Ok? Então, vejam bem. Vocês viram que não tem nada antes.
É à espera do rato. Aí a locução. No caso, o gato e o cachorro estão esperando o rato. Eles estão à espera do rato. O que vai acontecer no segundo quadrinho? Olha o rato escondido no sofá. O rato está escondido atrás do sofá. Então, na verdade, o rato, ele está esperando, né? Esperando que os outros saiam. Então, nesse caso aí, o espera é um núcleo do sujeito. A espera do rato. Eu não estou localizando no tempo. Eu não estou localizando aí, como ele vai dizer assim, ó. Descreva a situação, é o que eu estou fazendo. Os dois enunciados das tiras são quase idênticos. Do ponto de vista gramatical, o que se diferencia? Né? Você tem a presença do acento grave porque você tem uma locução, né, prepositiva. No outro, você tem o a como artigo, né, definindo o substantivo espera. Considerando essa diferença e o contexto, como se deve ser interpretado cada enunciado? Ora, no primeiro, né, os dois, o cachorro e o gato, estão esperando o rato. E no outro é o rato que espera, né? Então vejam que, na verdade, a espera de quê? Do rato está complementando a espera no primeiro quadrinho, né? Já no segundo quadrinho, esse do rato é o adjunto adnominal. É ele que espera. Ele não é o alvo da espera. Ele é o agente da espera. Entendeu? Então, observem que, quando ele explica de que maneira o efeito de humor da tira, é justamente o efeito de humor está justamente em torno dessa questão do emprego ou não do acento grave e do emprego das mesmas palavras e a presença do acento alterar totalmente o sentido, tá certo? Porque muda o ponto de vista, né? Então, na verdade, enquanto eles esperam lá, o rato espera aqui. Quer dizer, o rato nunca vai sair daquele buraco, né? Ok. Olha, tá quase acabando. Vai dar tudo certo. Olha só. Aí, deixa eu repetir o exercício. O que é que nós temos? Aí nós temos duas placas, né? Olha só. Presta atenção. O dinheiro não usado para a pintura deste muro será revertido a entidades assistenciais. Estará revertida a entidades assistenciais. Preste atenção, vocês viram que está destacado, né? Tem um acento grave, esse acento aí está em desacordo. Responde no chat, por que aí não tem acento grave? Entidade é feminino, gente, por que não tem esse acento grave aí? Na cena 1, vamos responder no chat. Bora. Simone, deixa o pessoal responder. Olha, até parece. Eu vou fazer uma premonição. Eu vou estar com a Simone e com a Rosiane sozinha, né? Lá no chat. Mas olha lá. Por que não ocorre o acento grave aí? Embora o substantivo subsequente seja feminino, ele está no plural. E o A está no singular. Se eu colocasse um S com esse A, revertido às entidades assistenciais, eu alteraria o sentido e esse acento seria permitido. Porque quando eu coloco o as, artigo definido, eu estou especificando que entidades são essas. Ok? Existe um grupo específico de entidades assistenciais. Se eu tiro o as, na verdade, deixo só preposição. E essas entidades são quaisquer entidades. Eu tirei essa definição, essa especificidade. Então, observem que quando eu penso nessa questão, dessa preocupação no sentido do coloca crase, não coloca crase, o acento às vezes altera o sentido, às vezes não. Nesse caso aí, se eu tirar o acento, ficou um problema, um erro gramatical. Mas não tem alteração de sentido. Mas se eu colocar o S e o acento ficar, o que eu tenho? Eu tenho aí uma alteração de sentido. A presença do artigo as ou não. Olha o segundo exemplo. Antes de construir as margens da rodovia, consulte o DENIT. Vocês sabem que o que eles querem dizer é que você não pode fazer nenhuma construção próxima às margens, ok? É essa a informação que ele quer passar.
Mas quando ele tirou o acento grave, ele alterou o sentido. Era como se, antes de você construir as margens, você construindo as margens, fazendo, não tem margem a rodovia, você está fazendo, ok? Então aí você está fazendo a margem, não é isso. Porque o que acontece sem a crase, né? O que você tem? Sem o fenômeno sem o acento grave, você vai ter as margens da rodovia como objeto direto de construir. Antes de construir o quê? As margens da rodovia. E não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer se você for construir próximo às margens. Tá certo? E não construí-las. Então, o que falta aí? O acento grave. Porque, na verdade, antes de construir, naquela localidade, as margens de, aí eu tenho uma locução, outra vez, formada por palavra feminina. Ok? Então, vejam que aí a gente conseguiu fazer, né, uma aula mexendo com muitos pontos, tá? Daqui a pouco a gente se encontra novamente no final da manhã. E aí eu vou ver os verbos que nós não trabalhamos e fazer alguns exercícios assim como nós estamos fazendo agora, ok? E aí eu trouxe um desafio bem rapidinho, olha só, já extrapolou, né? O verbo extorquir, para chamar a atenção de vocês, né? Que esse verbo, ele significa uma ameaça, um meio de ameaçar, né? Obter por meio de violência, de ameaça ou ardil. E os jornais usam muito, fiscais extorquem comerciante. Ninguém extorque ninguém, você extorque coisa, tá? Você não extorque pessoa. Então, na verdade, extorquem dinheiro de comerciante. Então, quando ele diz no jornal fiscais extorquem comerciante, fica meio esquisito, né? Mas é isso aí, espero que vocês tenham entendido tudo. Beijo!